Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. Saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade à nossa série de estudos sobre Jeremias, esperança em tempos de crise, hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título a soberania e a autoridade de Deus. Nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio que foi colocado por Deus, mas isso não anula a sua soberania sobre todas as coisas. E também a sua soberania não anula o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos condições de escolher entre o certo, o errado, entre o bem e o mal, entre o que fazer e o não fazer. Nós vemos através da história, nos escritos sagrados, homens que fizeram más escolhas, como no caso de Esaú, que escolheu na sua vida conjugal casar-se com as mulheres cananeias. E como se não bastasse casar com uma, casou logo com duas. E diz a Bíblia que aquilo era uma amargura. Aquele ato de Esaú tornou-se uma amargura, tanto para Rebeca como para Isaac, os seus pais. Então são escolhas que as pessoas fazem de maneira errada e que isso traz consequências ou boas ou ruins. Vai depender do que nós escolhermos para fazer. E Deus mostra sua soberania ao deixar claro que quando nós nos arrependemos, logo a promessa está de pé. Agora, quando nós decidimos pecar, desobedecer a Deus, errar o alvo, então vem o juízo. Logo o juízo de Deus está às portas. Então nós temos que escolher, como ele mesmo disse, para nós escolhermos a vida. Deus deu uma sugestão aos filhos de Israel. Esse eu coloco diante de vós a vida e a morte. E eu sugiro que vós escolheis a vida, para que viva e passe a habitar na terra que prometi que daria aos seus pais. Então vamos começar essa lição. Após essa rápida introdução, que não é a introdução ainda da lição, mas eu gostaria de ler o texto áureo que diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Romanos 9:11. O textuário vem dizendo que o oleiro, que é Deus, tem poder sobre nós, irmãos. Tem poder sobre nós. E nós não temos que questionar. Nós somos apenas barro na mão do oleiro. E ele faz do jeito que ele quiser. Ele faz do jeito que ele quiser.
A uns ele capacita com os dons, outros não, desde que busquemos. Outros, no meio do caminho, tropeçam e quebram-se. Mas para os crentes há uma esperança maravilhosa, porque o vaso se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro. Então nós estamos na mão do oleiro. E Deus quer capacitar cada um de nós com seus dons ministeriais, espirituais, para fazermos a obra dele. A verdade prática diz assim: em sua inquestionável soberania, Deus trata as suas criaturas como bem lhe aprouver. Submetamo-nos, pois, à sua perfeita, infinita e sábia vontade. Então é Deus, irmãos, que está no controle de todas as coisas. Nós temos que nos submeter à vontade dele, à infinita soberania dele, à infinita vontade do nosso poderoso Deus. E as coisas vão dar tudo certo. Vão dar certo para mim, certo para você. A leitura diária, hoje é quinta-feira, para mim aqui, o oleiro quer que ouçamos a sua palavra. Irmãos, quantos hoje não querem mais ouvir a palavra de Deus? Tampam os seus ouvidos. A iniquidade, ela tem chegado a níveis altíssimos. E o amor tem esfriado. Amor a quê? Primeiro, o primeiro amor, que é o amor de Deus, aquele amor derramado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, esse amor tem sido derramado sobre a humanidade, mas muitos estão tapando os ouvidos. Tanto é que muitos nem pregam mais sobre a morte vicária de Cristo, sobre a ressurreição do Verbo vivo. Nós estamos presenciando nesses últimos dias mensagem voltada para os desejos humanos que só pairam aqui no mundo terrestre, nesse mundo, e não vão além, não chegam à vida eterna. E uma mensagem, uma palavra, a palavra de Deus vai além do que nós vemos aqui, do que nós sentimos aqui. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, conforme diz aí os primeiros versículos, o verso de número 2 de Jeremias 18, do 1 ao 10, que é a leitura bíblica em classe, Deus fala assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E como que Deus falou com Jeremias? É interessante isso aqui. Deus falou com Jeremias através dos gestos e ações do oleiro. Ele ficou observando cada movimento daquele trabalhador, daquele artesão, cada gesto, observando o seu pé na roda. A roda menor fazia a roda maior funcionar.
E aí ele olhou aquela argila sendo colocada na roda, e o oleiro com as suas mãos foi modelando aquele vaso, modelando, tirando os excessos, purificando, limpando, deixando liso, bem lisinho, aplanado. E aí quando o vaso estava pronto, de repente caiu da mão do oleiro e quebrou. Aí Deus então faz a pergunta a Jeremias. Jeremias, assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro e ele o refez, eu não poderia fazer o mesmo com a casa de Israel? Irmãos, quantos de nós não estamos na roda do oleiro? Nesse momento, você está passando pela moenda, pela dificuldade, pela prova, mas é Deus que está querendo fazer de você um novo vaso. Enquanto as mãos dele estiver em você, saiba que a bênção também acompanha. Deus quer te abençoar com essa lição. Não reclame, não murmure, não questione, não desista, não se apostate da fé. Não deixe o seu amor esfriar. Não tape os ouvidos para a palavra de Deus, mas ouça a mensagem do Senhor nessa noite. Ouça a mensagem do Senhor através dessa lição. Ele está querendo dizer: vou fazer de você um novo vaso. Ele está falando ao seu coração: vou fazer de você um vaso novo, um vaso de honra, para ser colocado na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. A nação de Israel, ela quebrou-se na mão de Deus. Através dos seus pecados, através das suas maldades, fizeram Jeremias sofrer. Jeremias sofreu demais ao entregar a palavra de Deus. Ele um dia desejou que a sua cabeça se tornasse em água, e que essa água que ele fala é lágrimas, pranto, quebrantamento pela filha do povo dele, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel. Então, meus queridos irmãos, deixa Deus te moldar. Se você foi quebrado, está quebrantado, com o coração contrito, lembre-se, apesar de tudo isso, você está na mão do oleiro e ele irá fazer de você um novo vaso. Aqui, dando continuidade, meus queridos, a visita, que é o tópico 1, a visita à casa do oleiro, essa casa achava-se localizada provavelmente no extremo sul de Jerusalém, nas cercanias da porta do oleiro e do vale dos filhos de Inom. Nesse lugar, os oleiros desempenhavam suas atividades e coletivamente defendiam seus interesses. Deus pega uma casa de oleiro e coloca à disposição do profeta para que ele de maneira fácil assimilasse a sua palavra e o que Deus iria fazer com o povo de Israel. Tópico 2, a soberania de Deus,
vem como definição da seguinte forma. Aliás, a soberania de Deus é a palavra-chave dessa lição, que no latim significa autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas criadas no céu e na terra. De maneira simples, o autor, ele nos revela aqui o que vem a ser soberania de Deus. É a autoridade questionável que Deus exerce sobre todas as coisas, no céu e na terra. O nome Miguel, tem um irmão que eu tenho certeza que vai ficar feliz ao ouvir esse breve comentário. O arcanjo de Deus significa quem é como o Senhor. Miguel, no hebraico, significa quem é como o Senhor. É um compêndio teológico. Esse nome é um compêndio teológico. E essa pergunta, quem é como o Senhor, também nos arremete a perguntar: quem está acima de Deus? Quem é soberano como Deus é? Não há ninguém. Ninguém. Então essa é a definição da soberania de Deus. Aí nós temos no subtópico 2, a soberania é um instrumento legítimo de Deus, através da qual executa ele toda a sua vontade, visando a plena consecução de seus decretos. Sendo infinitamente santo e justo, o Criador de quanto existe, tem o Senhor Deus autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas morais, e tudo fará a fim de que o seu plano redentivo seja integrado e perfeitamente cumprido. Deus jamais criara uns para a salvação e outros para a danação eterna. Isto contraria os dois principais atributos de sua bondade, santidade e justiça. Irmão, se alguém vai para o inferno, é condenado à morte eterna, posteriormente ao lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, é porque ele escolheu isso. Nós dissemos no começo da lição, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ora, quando somos tentados, embora não há nenhum tipo, ou seja, Deus, ou melhor, não seja pecado ser tentado, não é pecado, Deus dá o escape. Ah, mas como? Eu estou sendo tentado por acometer tal e tal pecado. Você deve estar se perguntando. Ora, irmãos, procure o escape. Dobre o joelho e clame a Deus. Clame a Deus. Quando Jonas estava no ventre do peixe, ele estava com aquelas algas enroladas no seu pescoço. Ele gritou: Senhor,
clama. Socorre-me. Me tira dessa situação. E Deus vai ouvir. Pedro diz: fugir de toda aparência do mal. Paulo escreveu: não deis lugar ao diabo. Às vezes, irmãos, nós demos lugar ao diabo. Deus não criou ninguém para dar lugar ao diabo. E posteriormente ser levado à condenação eterna. Irmãos, quando alguém nasce, Deus não dá preferência. Não, esse aqui é o meu preferido. Não. Vai depender de nós. Ele oferece a salvação. Ele oferece as bênçãos. E quando nós aceitamos, aí sim nós passamos a ser os queridos do papai. Os queridos de Deus. E isso se permanecermos. Isso se ficarmos juntinho dele. Como fez Jesus, como fez os apóstolos. E os apóstolos, irmãos, deram muito trabalho para Jesus também. Muito trabalho. Até chegarem no ponto de beber o mesmo cálice que Jesus. O tópico de número 3, meus queridos irmãos, diz: o crente é a vontade de Deus. É chegado o momento de encararmos com mais seriedade a soberania de Deus. O mesmo oleiro que deu uma argila disforme, formou Israel, também chamou-nos de entre as nações, constituindo-nos um povo santo, especial de boas obras. Como estamos encarando a soberania de Deus? Temos considerado a sua vontade? Ou acharmos que frágeis vasos temos autoridade sobre o oleiro? Humildemente oremos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos irmãos, façamos a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Essa oração não invalidou. A vontade é dele. Eu quero que você reflita comigo. Será que nós temos feito a vontade de Deus? Será o que eu faço? Será que quando o Espírito Santo me toca para ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia? Será que quando o Espírito Santo me toca para ouvir o professor de escola dominical expor uma lição, eu ouço? Eu paro? Será que o professor de escola dominical põe em prática o que ele ensina? Essa é a vontade de Deus. Façamos, pois, a vontade de Deus. Hoje eu quero encerrar essa aula com uma oração. E eu peço que você, onde estiver, curve a sua cabeça, pare só um momento só e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ministrar, Senhor, de maneira sucinta esta aula, Senhor. Abençoa os irmãos que nos ouviram e os que vão ouvir. Abençoa, Senhor, a escola dominical. Abre as portas de novamente, Senhor. Abençoa o pastor da igreja, a superintendência, os professores e a cada aluno. Forma de novo, Senhor, um povo ali na nossa igreja para ouvir a Tua palavra. Senhor, abençoa cada um de nós para fazermos a Tua vontade. Espalha, Senhor, tira do Brasil e do mundo
esse vírus, meu Pai, que está matando muita gente. Guarda os teus servos. Ajuda os cientistas, Senhor, no trabalho árduo, Senhor, nessa questão das vacinas. Abençoa, Senhor, o nosso presidente da República e todos os governadores e prefeitos. Abençoa o nosso ministério, o Ministério do Ipiranga, a nossa convenção. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Abençoa os teus servos que estão longe, os que ministram e batalham pela tua obra. E quanto a nós, Senhor, cada dia o Senhor nos molde na tua presença como um vaso na mão do oleiro. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. A todos a paz.